Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra assim que desafia a nossa percepção de tudo. Evolução em Dois Mundos, Psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, né? ditado pelo espírito André Luiz. Exato. E a proposta do livro é ambiciosa. É tentar unir a ciência do universo com a jornada da alma. Uhum. A nossa missão aqui é tentar descompactar essa visão. O livro trata a vida não como uma foto, mas tipo um filme bem longo. E a morte seria só a troca de rolo. Isso, onde a personagem principal, que é a nossa consciência, continua a história. Exato. E o que faz desse livro um marco, sabe, é que ele não fica só no geral, ele se propõe a mapear o caminho. Mapear como? Desde a formação da nossa galáxia até a arquitetura do nosso corpo espiritual, o que ele chama de psicossoma. Certo. O fascinante é que existe uma lei de progresso que vale para tudo. A mesma força que organiza as estrelas é a que impulsiona a jornada de cada um de nós no microcosmo. É uma tentativa de responder de onde viemos e para onde vamos de uma vez só. Exatamente. Então vamos começar por essa escala que você mencionou, porque, nossa, o livro joga a gente direto no espaço sideral. Dá uma vertigem, né? Muita. Ele fala que se a Via Láctea fosse uma cidade gigante, o nosso sistema solar seria tipo um único prédio. Uhum. E da nossa janela, a gente vê outros prédios imensos, como Betelgeuse e Antares, que a obra chama de residências senhoriais. Coloca a gente no nosso devido lugar. Totalmente. Aí a pergunta que vem na hora é, no meio dessa imensidão toda, como é que a vida, a nossa vida, começa? Então, aí o livro vai do macro para o micro. Ele descreve que, sob a supervisão do que chama de ministros angélicos e do Cristo de Deus, foram lançados os fundamentos da vida na Terra. E como foi esse começo? Surpreendentemente humilde. Primeiro os vírus preparando o terreno bioquímico. Depois as bactérias, as primeiras células, que dão origem a todo o reino vegetal. Entendi. É nesse caldo de vida que surge o protagonista da nossa história, o princípio inteligente. Certo, o princípio inteligente é um termo super importante aqui. Vamos traduzir isso. A gente não está falando de uma alma pronta, com personalidade, memórias, certo? Não de jeito nenhum. É mais como o quê? Uma semente. Exatamente. Pense numa semente de consciência. Ou, numa analogia mais moderna, imagina um software na versão 0.1. Tá. É um impulso divino, individual, que começa a sua jornada de aprendizado. Ele não pensa, não sente como nós, mas tem o potencial para tudo isso. E o primeiro corpo dele, digamos assim. É o protoplasma das células. Nas algas, por exemplo, ele se alimenta da clorofila, que o livro descreve como o sangue da planta. É um ensaio para o que um dia seria o sangue no reino animal. Ok, então temos essa semente de consciência começando a jornada nas formas mais simples de vida. E o livro descreve uma escalada evolutiva, né? Que é de tirar o fôlego. Uma verdadeira odisseia. E não estamos falando de milhares de anos. Não, são bilhões. Bilhões. O livro traça um caminho que vai dos minerais, passa pelos vírus, bactérias, plantas, depois essa centelha de consciência anima os espongiários, os crustáceos, e em cada etapa ela está construindo algo novo. Tipo o quê? Os crustáceos, por exemplo, começam a se formar os primeiros esboços de um sistema nervoso e vascular. É como se a vida estivesse testando projetos, refinando a máquina. E essa escalada não para. A jornada passa pelos grandes répteis, pelas aves, mamíferos primitivos, até chegar nos pitecantrópides, né? Os nossos ancestrais. Exato. Mas isso me levanta uma questão, assim, que parece central. O que exatamente essa semente aprende ao longo de milhões de anos morando num cristal? Ou numa samambaia? Boa pergunta. O que um mineral aprende? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta do livro está num conceito: automatismo. Automatismo. A cada experiência, por mais simples que seja, algo é gravado. O reflexo de uma planta buscando a luz, por exemplo, ele precede o instinto de um animal buscando comida. Ah, entendi. Uma coisa leva a outra. Justamente. E o instinto, por sua vez, precede a inteligência. Cada conquista é como um programa que é instalado e passa a rodar sozinho na fase seguinte. A sensibilidade do vegetal vira o instinto do animal.
Aos poucos, a atividade nervosa se transforma em vida psíquica. Nada é perdido. Então, cada passo, por menor que seja, é uma camada que vai se somando, construindo a base para a próxima. É um processo de uma paciência cósmica. Paciência é a palavra. O livro dá um número para a gente ter uma dimensão disso. Qual? Da formação do protoplasma até o surgimento do ser humano com raciocínio, passaram-se cerca de 1,5 bilhão de anos. 1,5 bilhão. Toda a história da humanidade que a gente conhece é um piscar de olhos perto do tempo que a gente levou para construir as nossas próprias fundações. E isso nos leva a um ponto que, para mim, é o coração do livro. Se toda essa experiência de 1,5 bilhão de anos está sendo gravada, onde ela fica armazenada? Exato. Porque o cérebro de um dinossauro se decompôs há eras. Onde é que está o HD dessa jornada toda? É aí que a obra introduz o seu conceito mais revolucionário, o corpo espiritual, ou psicossoma. Psicossoma. O livro descreve com uma linguagem poética como uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica. Tá, traduzindo para hoje. Imagina que o psicossoma é a planta baixa da sua casa, ou o código-fonte de um software. O corpo físico, de carne e osso, é a casa construída. É uma cópia temporária, um reflexo material desse molde espiritual que já existe e que é permanente. Uau! Então o que o livro está dizendo é que a gente não tem um corpo espiritual. Nós somos um espírito que usa um corpo espiritual que, por sua vez, modela o corpo físico? Inverte a lógica toda. Totalmente. E como essa planta baixa funciona? Como ela comanda a construção da casa? Através do que a obra chama de centros vitais. São fulcros de energia que se conectam direto com o nosso sistema nervoso, nossas glândulas. Isso tem a ver com os chakras? Exatamente. Corresponde ao que muitas tradições orientais chamam de chakras. Vamos pegar 2 exemplos. O centro coronário, no topo da cabeça, é a ponte com a mente. E o centro gástrico, ali no abdômen, está ligado às nossas emoções mais primárias. O famoso frio na barriga ou o embrulho no estômago quando a gente está com medo ou ansiedade. Exatamente. O livro propõe que isso não é só uma metáfora, é um processo físico real. Como assim? A mente, nossos pensamentos, sentimentos, culpas, emite ordens. Essas ordens são transmitidas pelo centro coronário para os outros centros. Eles funcionam como transformadores de energia, que convertem um impulso mental numa resposta bioquímica no corpo. Entendi. As células, diz a obra, são como operárias microscópicas que recebem esses comandos e se especializam para formar os ossos, os músculos, os órgãos. Então a ideia radical aqui não é só que a mente afeta o corpo, algo que a ciência já estuda. É que o livro descreve um mecanismo para isso, uma interface. Precisamente. E isso tem uma implicação gigantesca para a nossa saúde. Imagino que sim. Um pensamento de ódio, de culpa, mantido por muito tempo não é só uma emoção abstrata. Segundo essa lógica, é uma ordem contínua de desequilíbrio enviada para um centro vital, que sobrecarrega um sistema de órgãos e cria o que o livro chama de predisposições mórbidas. Ou seja, a gente abre a porta para certas doenças com o nosso estado mental. A mente é literalmente a governadora do corpo. Isso é muito forte. E leva a outra pergunta. Se o corpo físico é só uma cópia temporária, o que acontece quando essa cópia se desgasta e morre? O que acontece com a planta baixa, com o psicossoma? A obra usa uma analogia belíssima para explicar a morte. A metamorfose de um inseto. Ah, eu lembro dessa parte. A larva rastejando no chão é a nossa vida terrena, limitada, densa. A pupa, fechada no casulo, é o período de introspecção depois da morte, onde o espírito fica envolto nos próprios pensamentos, fazendo um balanço da vida. E a borboleta? É o espírito renovado, livre no plano espiritual. É uma imagem poderosa, mas, para alguém mais cético, pode soar só como uma história bonita. O livro dá uma lógica para essa transformação, além da analogia? Sim. A chave está no pensamento contínuo. Pensamento contínuo. É. Os animais, segundo a obra, não o possuem. O instinto deles é reativo, sabe? Fragmentado. Por isso, quando morrem, entram numa espécie de hibernação e são magneticamente atraídos de volta para o ciclo reencarnatório, de forma mais automática. E nós, humanos? Nós, com o nosso pensamento contínuo,
Temos a capacidade de criar, de projetar nossa realidade mental. E essa capacidade continua depois da morte. E imagino que isso pode ser bom ou bem ruim. Exato. É o que o livro chama de histogênese espiritual, a capacidade de reconstruir a si mesmo no plano espiritual. Mas se a mente está cheia de remorso, culpa, ódio, ela projeta isso ao redor. Criando o seu próprio inferno, basicamente. São as chamadas zonas purgatórias. Não são lugares geográficos com fogo, mas estados de consciência. Prisões mentais que nós mesmos criamos. A alma precisa passar por essa purgação para se libertar. E a reencarnação, nesse contexto, não é um castigo, então. É uma nova chance. É uma ferramenta de evolução. Não só para reparar erros, mas para continuar aprendendo. O livro detalha que o processo é planejado. Planejado por quem? Espíritos mais amadurecidos podem eles mesmos planejar e plasmar seus próximos corpos. A maioria de nós, no entanto, recebe auxílio de mentores para escolher as condições ideais para a próxima etapa. A família, o país, os desafios, até as doenças que vão servir como ferramentas para o nosso aprendizado. O que nos traz de volta para o aqui e agora? Se tudo é essa longa cadeia de aprendizado e consequências, qual é o ponto de virada? Quando a evolução deixa de ser só biológica e passa a ser responsabilidade nossa? O ponto de virada é o surgimento do senso moral. Certo. No momento em que o ser humano consegue discernir entre certo e errado e concebe a ideia de uma força criadora, de Deus, ele se torna responsável. A evolução moral se sobrepõe à biológica. E é aí que entram as religiões. Exato. A obra as descreve não como donas da verdade, mas como um Instituto Mundial de Higiene da Alma. Um grande programa de detox espiritual para orientar o pensamento. E como funciona essa higiene, essa lei de causa e efeito na prática? O livro explica de uma forma quase física. A nossa mente, ao pensar, emite um fluido vivo. Um fluido? Sim, uma variação do fluido cósmico universal. E o sentimento que a gente coloca nesse pensamento, amor, inveja, raiva, qualifica esse fluido. Ele se torna, nas palavras da obra, balsâmico ou ácido, vivificador ou mortífero. Então, nossos pensamentos não são só coisas abstratas na cabeça. São emissões de energia que a gente lança no universo e que afetam a gente e os outros. Precisamente. É a base da sintonia, da simbiose espiritual. O livro dá um exemplo bem direto sobre o aborto, descrevendo-o da perspectiva espiritual como um ato que causa um choque traumático no psicossoma da mulher, no centro genésico. E quais seriam as consequências? Esse desajuste, segundo a obra, vira um débito que pode se manifestar como doenças ou dificuldades em gestações futuras, nesta ou em outras vidas. É uma visão que atribui uma consequência direta e duradoura ao ato. É uma visão de responsabilidade radical. A conclusão, então, é que somos 100% arquitetos do nosso destino. A analogia final do livro é perfeita. A alma é o músico, o corpo é o instrumento. A direção é sempre da alma, o corpo obedece. No fim, a gente colhe exatamente o que planta com nossos pensamentos, sentimentos e ações. Ok, vamos tentar resumir essa jornada imensa. A gente partiu da vastidão do universo, acompanhou uma centelha de consciência evoluindo por mais de 1 bilhão de anos. Através de minerais, plantas, animais. Vimos que tudo isso fica gravado num corpo espiritual, um molde que define nosso corpo físico, nossa saúde. E, finalmente, que nossos pensamentos e ações moldam ativamente esse corpo e nosso destino. A mensagem é de esperança, mas também de uma responsabilidade, assim, vertiginosa. Sem dúvida. E é importante dizer que Evolução em Dois Mundos é uma obra extremamente densa. A nossa conversa aqui foi um sobrevoo, uma tentativa de conectar os pontos principais. Sim, é só um aperitivo. Com certeza. Para quem realmente quer entender a profundidade e a riqueza de detalhes, a leitura do livro na íntegra é indispensável. É material de estudo para uma vida inteira. E para deixar quem nos ouve com algo para refletir, qual seria um pensamento final? A obra nos mostra que somos herdeiros de um passado multimilenar. De cada átomo,
cada célula que já nos compôs. Mas, ao mesmo tempo, somos os arquitetos de um futuro infinito. E isso me leva a uma pergunta. Qual? Se cada pensamento que a gente emite, cada emoção que a gente sente, é um tijolo que estamos usando na construção de quem seremos amanhã e na eternidade, que tipo de estrutura, que tipo de lar a gente está escolhendo edificar para a nossa própria consciência?